tendo dito tudo isto, passamos por uma sabatina profética aqui. Eu comecei um culto que Deus me mandou falar sobre o ministério profético, falei sobre Balaão, alguém se lembra aqui? Falei sobre o jumentinho, alguém se lembra aqui? Foi revelação que veio na hora, eu não tinha nem a revelação do jumentinho de Balaão com o jumentinho de Jesus. Já soltei aqui no meu áudio, no meu record, que vai ter uma pregação que eu vou falar sobre isso. Foi revelado naquele culto, Deus me revelou ali do céu na hora. Eu soltei um flash dela, mas eu vou soltar essa mensagem inteira na hora que Deus permitir que eu solte ela. Mas ela é muito útil para o ministério profético. Quando eu estou sujeito ao ministério profético, uma coisa muito importante, queridos: o discernimento que eu tenho. É muito importante discernir. E o discernimento do profético, ele é dado por uma coisa: é um forte conhecimento da palavra. Eu não posso ser levado como menino por todo vento de doutrina, porque eu não tenho palavra. O profeta profetizava, sabe aonde, queridos? No Antigo Testamento? Na frente do Sinédrio. Para quem não sabe o que é o Sinédrio, é onde estavam ali os escribas, os fariseus, os que conheciam a Bíblia. Quando um profeta profetizava, o escriba que conhecia as anotações da Bíblia, ele julgava a palavra do profeta. Note, repito, julgava a palavra do profeta, não o profeta. Posso ouvir um amém aqui? Você não deve julgar ninguém. Nós não somos aptos a julgar homem algum, mas eu sou apto a julgar o que o homem diz. E aqui está a maturidade. Ouvir todas as coisas e retenha aquilo que é bom. Eu tenho que aprender a ouvir tudo, filtrar, reter o que é bom. Reter é praticar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e eu me manifestarei a ele. Glória a Deus. Quem guarda o mandamento, eu só posso guardar algo que eu convivo com ele. Alguém aqui sabe outros idiomas? Levanta a mão. Algumas pessoas sabem outros idiomas aqui. Você que sabe outro idioma, você guarda esse idioma se você não usar? Não guarda. Ou você esquece. Ou você esquece uma palavra. Imagina no meio de uma reunião, você que tem idioma, esqueceu uma palavra. Você perde o contexto. Você está numa reunião importante, você perde o contexto. Quantas vezes eu já vi pessoas brilhantes perderem o contexto porque perderam a língua, não conseguiam dizer uma palavra na reunião e não conseguiam se expressar. E aí a pessoa trava e volta tudo. Querido, se você não conhece a linguagem do reino, se você não guarda, se você não convive com a linguagem do reino, quando vem um profeta, você não consegue nem julgar o que ele está dizendo. Se aquilo é de Deus, se aquilo não é de Deus, se é uma doutrina que eu tenho que seguir, se eu tenho que mudar minha vida inteira por causa daquela palavra que foi dita. Nós tivemos debaixo de várias palavras proféticas aqui, queridos. E aí? Todas essas são para a sua vida? Eu peço que você não me responda. Todas essas palavras proféticas foram para a sua vida? Além da palavra profética, a motivação de quem diz a palavra profética está correta? O que eu preciso é que você ganhe maturidade para entender, discernir o profético de Deus. Sem discernir o profético de Deus, queridos, nós somos meninos levados por todo o vento de doutrina, porque profeta estabelece coisas no reino do Espírito. Ele estabelece coisas. E o que é mais sério do que isso é o que eu vou te dizer agora. É a próxima frase e é o título dessa mensagem hoje. É a força. E deixa eu ver como que eu anotei aqui. A força e a importância da palavra salvação e condenação. Quando um profeta fala, queridos, na boca dele vem duas coisas: salvação ou condenação. Ou salvação e condenação. Porque o que é salvação para uns é condenação para outros. Cultos atrás eu trouxe uma mensagem chamada o encapsulamento da palavra. Quem lembra quem estava aqui? Quando eu preguei sobre o encapsulamento da palavra. Se você não estava, assista essa mensagem. Eu vou começar dando um plá muito rápido dela, só de um texto, de um versículo, para situar você.
Depois eu vou entrar na palavra que Deus me deu para essa noite, tá bom? É essa palavra, a força e a importância da palavra, salvação e condenação. A palavra profética, ela traz algo nela. Lembra que eu falei que a palavra profética, ela encapsula nela a fé? Lembra que eu falei isso para você? Lembra que eu falei que isso é a chave? Tem muito debate aí, eu não sei se vocês assistem debate, cuidado com os debates também, são perigosos, mas tem debate aí do calvinismo versus arminismo. Não sei nem se você sabe o que é isso. Calvinismo é aquele que acha que tudo é determinado por Deus. Tudo. Você vai ser salvo porque foi determinado por Deus que você fosse salvo, e você não vai ser salvo porque foi determinado por Deus que você não fosse salvo. Esse é o calvinismo. O calvinismo diz que Deus já estabeleceu tudo. Que Ele que cria o vaso para honra e o vaso para desonra, baseado principalmente no texto de Romanos capítulo 9, onde Ele falou: eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Eu amei um e me aborreci do outro. Então eu criei um para ser um instrumento de glória, e criei o outro para ser um instrumento de destruição. Então para o calvinista está tudo já determinado por Deus. Tem 5 princípios mestres do calvinismo, não vou falar sobre eles agora, eu não tenho tempo. Um dia, se quiser, e talvez um seminário aí, eu fale um pouco mais profundamente sobre isso, tá bom? Não tenho tempo aqui. E o arminismo fala que você escolhe, você que escolhe, você opta, você aceita. Só que tem coisa no calvinismo que está correta e tem coisa no arminismo que está correta. Eu não sou nem calvinista nem arminiano. Na verdade, eu entendo o que acontece de certo numa doutrina e na outra, e junto as duas. Sempre que na Bíblia, querido, existirem duas coisas antagônicas, é porque os homens não entenderam ainda como devem entender aquele algo. Posso ouvir um amém nisso? Se tem antagonismo na palavra, é porque os homens não entenderam ainda, porque Deus não é Deus de confusão. E Jesus Cristo é a verdade, Ele não é uma verdade. Não pode ser uma verdade calvinista e uma verdade arminiana. Ou uma é a verdade, ou a outra é a verdade, quando elas se opõem entre si. São duas forças que se contrariam entre si. A água limpa passa no meio do rio. É isso mesmo, né? Nem tanto 8, nem tanto 80. Deus, a palavra de Deus, ela é verdade, queridos. E a verdade, ela é única. Não existem duas verdades. Não existe uma verdade. Existe a verdade. Existe o amor à verdade. Quando a verdade é liberada, ela vem encapsulada. O que falta para esses homens entenderem do Romanos 9 é porque Romanos 9 não está sozinho. Nós separamos a Bíblia em capítulos para facilitar a nossa leitura, mas às vezes isso é o que nos derruba para entender as coisas. Porque nós citamos um versículo aqui do Romanos 9 solto, do capítulo 10 de Romanos. E queremos fazer uma doutrina, às vezes em cima só do contexto imediato daqueles versículos, e não do contexto mais amplo, porque você tem que ler Romanos 9 junto com o 10 e junto com o 11. Se você não ler Romanos 9, 10 e 11, você não entende predestinação, calvinismo e arminianismo, você não entende. E eu, como já estou te dando a chave, eu vou falar só da chave porque ela é importante para a mensagem de hoje. E a chave de entender tudo isso está no Romanos capítulo 10. Porque uma coisa que o calvinista diz, que é uma das teses principais do calvinismo, uma das teses principais, é que todos nós estamos debaixo do pecado como escravos. E portanto, um escravo não tem direito de escolha. Aí ele usa aquele versículo do João capítulo 15 ao dizer que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que escolheu a nós outros. Entende? Então ele fala assim: eu sou incapaz de escolher, eu sou incapaz de aceitar, eu sou incapaz porque eu sou escravo. O escravo come na hora que determina, ele bebe na hora que determina, ele vai sair fora da prisão que ele se encontra na hora que o patrão dele deixa. Se o patrão dele não deixa, o senhor feudal aí não deixa, ele não pode fazer o que ele quer, porque ele é escravo, e o escravo não tem livre-arbítrio. Ele faz o que ele é obrigado a fazer. E tem um certo sentido isso. Só que existe uma coisa que quebra essa escravidão. Tem um momento que essa escravidão, que essa questão de nós não podermos escolher, ele é quebrado. Tem um momento que essas coisas todas, elas caem por terra diante de uma variável importante que vem interferir nesse propósito, e que nos dá o poder de escolhermos. Vem quebrar essa inércia. A Bíblia diz que o Senhor Jesus morreu para que todo homem fosse salvo.
mas nem todos os homens serão salvos, embora o sacrifício dele tenha valido por cada homem, cada mulher que está aqui, que está lá fora na rua, e que não está nem aí para o que está acontecendo aqui dentro hoje, entende? Ele morreu por eles, eles vão ter que ter a oportunidade, porque Deus é justo. Posso ouvir um amém aqui? Ou que justiça há em Deus, querido, se ele fala assim, olha, eu escolhi você para ser salvo, eu escolhi os XPTO lá fora, não vou nem apontar aqui dentro, para não ser salvo. Qual é a justiça, querido? Embora Paulo disse, quem sou eu, o vaso, para contender contra Deus? As pessoas tratam a exceção como a regra. Qual que é a exceção? Deus escolheu um vaso para honra e um vaso para desonra. Ele endureceu o coração de Faraó, fala no texto. Ele quis endurecer porque ele conhecia Faraó e porque Faraó já era um homem horrível, pedante. Porque Faraó não ia se... Deus na sua presciência, ele sabia onde ia dar Faraó. Então eu quero, agora sim, eu vou endurecer o coração dele, porque eu quero mostrar nele o meu propósito. E ele é Deus para isso. Posso ouvir um amém? E se ele quiser pegar algum aqui, fazer vaso para honra e outro vaso para desonra, amém também. Mas isso é na exceção à regra. Se não, queridos, Adão não vai cair nunca. Ou senão Deus está brincando de soldadinho, que nem a gente que dá ordem, aquelas coisas inanimadas lá, quando eu estou brincando, eu brincava com o soldadinho, forte Apache, quando eu era criança. E o soldadinho e o índiozinho faziam o que eu queria. Mas era chato, chega uma hora que fica chato, porque é eu que estou determinando o que o soldadinho vai fazer. Eu que estou determinando o que o índiozinho vai fazer. Sempre o índiozinho perdia para o meu soldadinho que estava dentro do forte, né? Eu estou determinando isso. As meninas brincavam de boneca. A minha filha brinca com as bonecas lá, ela dá fala para as bonecas. É um negócio impressionante. Eu acordo lá, as bonecas dão uns diálogos poderosos lá. Porque a mulher tem muito mais diálogo que a gente, né? Então ela brinca o dia inteiro. Ela consegue ter assunto o dia inteiro com a boneca, né? Eu fico abismado com isso, né? Mas o que eu estou dizendo para vocês, queridos, é que chatice que seria isso, Deus chegar e falar assim, olha, queridos, então eu escolhi você para me amar, me adorar, e você não vai me adorar. Você é um vaso para honra, você é um vaso para desonra. Você me adora e você não me adora. Que adoração mais chata. Eu te obriguei a me adorar. Que adoração é essa? Que porcaria é essa, queridos? Um grande Deus, o tamanho que é nosso Deus, eu confinar Ele debaixo de uma palavra terrível dessa, uma interpretação terrível dessa, é de doer no meu coração. Por causa da falta de entendimento dos homens. Porque existe o Romanos 10 na Bíblia. Embora seja verdade que todos éramos escravos do príncipe, da potestade do ar e estávamos debaixo de escravidão. Embora tudo isso seja verdade, abra comigo em Romanos, capítulo de número 10, para eu introduzir a palavra. Eu às vezes vejo os debates, eu fico louco para entrar no debate. Deus não fez marionete. A partir do o capítulo 9 trata disso que eu tratei com você aqui, amém, queridos? O capítulo 10 é a chave que abre tudo. Porque no próprio capítulo 11 ele fala que, olha, eu só vou fazer um parênteses no capítulo 11. Porventura, pois, terá Deus rejeitado o seu povo. Então Deus escolheu um povo, que era o povo judeu. Deus escolheu o povo de Israel. Posso ouvir um amém aqui? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita e da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ele não rejeitou o povo. Mas alguns foram tirados fora por causa das suas atitudes com relação a Deus. Deus é justo, queridos. Quando uma pessoa endurece o seu coração para Deus, ela escuta as coisas de Deus e ela nunca age de acordo com as coisas que Deus falou, então Deus ele pode endurecer o coração dessa pessoa, pode afastar essa pessoa, pode cortar essa pessoa, porque Ele é Deus, Ele é juiz. Embora Ele seja um juiz de uma grande longanimidade, Deus é juiz. Posso ouvir um amém nisso? A palavra de Deus diz que Esaú, ele errou, pegou as mulheres que Deus falou para não pegar, ele fez tudo o que não prestava a Esaú. E quando Esaú quis se arrepender, veio chorando. Mesmo que ele tenha vindo se arrepender e chorado, Deus não aceitou mais, porque acabou, passou a longanimidade de Deus. Ele tentou arrepender com lágrimas, mas até o arrependimento, queridos, vem de Deus, e vem de Deus para quem Ele quer agir de misericórdia. E por que Ele negou os judeus? Porque Ele queria agir conosco, que somos gentios, com misericórdia, e com o judeu também com misericórdia. Posso ouvir um amém?
tanto o judeu quanto nós temos que reconhecer, nós não somos nada, e por nós mesmos tudo é impossível. E é por isso que Ele vem intervir. E por isso, na intervenção de Deus, nós somos indesculpáveis. Por quê, queridos? Agora que eu vou trazer a chave que nos liberta. Está no capítulo 10 de Romanos, no versículo 8. Porém, que se diz, a palavra de Deus, queridos, que trouxe o universo a existir. A palavra de Deus que Ele diz e já é. Aquele que chama a existência as coisas que não existem como se já fossem. Ele ordenou e o céu existiu, Ele ordenou e as árvores existiram, Ele ordenou, houve separação de águas, e águas, tem água que está acima do firmamento, Ele ordenou pela palavra dEle, tudo aconteceu. Quando Deus pronuncia uma palavra, queridas, tudo está acontecendo naquela palavra. Quando Deus diz algo, tudo está acontecendo naquele algo que Deus diz. Não tem possibilidade daquilo não se cumprir. Só que é tão maravilhoso o livre-arbítrio que Deus nos deu, que ainda que Ele diga algo, Ele concedeu a nós que nós aceitemos ou não aquele algo que Ele diz. Adão e Eva puderam aceitar, não obedecerem o que Deus diz e que estabeleceu todo o Éden, todo o paraíso, toda a terra, tudo que Deus criou. Satanás no céu andou no brilho da glória de Deus. Mas ele pôde, Deus permitiu que ele se rebelasse. Deus não determinou que ele se rebelasse, Deus permitiu que ele se rebelasse. Porque no fundo e no final do dia, o que Deus quer é a verdadeira adoração. Quando Deus diz algo, querido, esse algo já foi. Quando Deus diz algo, tudo está estabelecido. E eu preciso entrar dentro dessa verdade absoluta de Deus. Se eu entrasse dentro dessa verdade absoluta, eu teria uma vida muito diferente da vida que eu tenho. Muito diferente. Porque nós ouvimos muitas vozes. E essas vozes nos levam para cima ou nos levam para baixo, todos os dias da nossa vida. Ideologias nos colocam no centro ou nos levam muito longe da vontade de Deus. O gospel nos leva muito para perto ou muito para longe de Deus, principalmente nesses dias que vivemos. Antes que o anticristo se manifeste, antes que venha o homem do pecado, o homem iníquo, haverá uma grande apostasia. O que é uma apostasia? Que pessoas que professavam a fé deixam de professar a fé. Está comigo aí, queridos? As pessoas têm deixado diante dos nossos olhos de professar a fé, através de um evangelho de libertinagem, através de aceitar todo mundo do jeito que está, através de um evangelho de libertinagem, pessoas estão entrando no caminho do inferno, porque elas não creem, não obedecem, não vivem a palavra de Deus. É exatamente isso que eu estou te falando. O evangelho de que você é mais você, o evangelho do coach, o evangelho dessas coisas horríveis aí, de humanismo, do homem ser ele, o hedonismo que vem da política, entra dentro da igreja, dos prazeres, tudo cultura grega, tudo coisa antiga, velhas mentiras, com roupagem nova, e muitos estão seguindo essa roupagem, entrando em pensamentos que são do mundo, negando o pensamento de Deus. Mas quando Deus diz algo, querido, nesta palavra, nela é encapsulada a fé que produz tudo aquilo que aquela palavra foi destinada a produzir. Posso ouvir um amém? Quando Deus lança uma palavra, ela vai frutificar, ela vai produzir fruto e ela vai trazer para fora tudo que Deus determinou que ela traga. E aquilo que está na soberania de Deus, queridos, não pode ser impedido. Esse mundo vai ser organizado em 10 nações porque Deus disse, assim será e acabou. O diabo ele não vai poder organizar em 9, ele não vai poder organizar em 11, ele vai organizar em 10, porque foi Deus que determinou, dar glória a Deus na casa. Tem coisa que é da soberania dele e acabou. E o que ele diz vai se cumprir. Só que ele deu a você a possibilidade de poder escolher. Linda essa possibilidade. Maravilhosa ela. Mas quando é que eu tenho possibilidade se eu estou debaixo, preso no príncipe da potestade do ar? Como é que eu faço se eu sou escravo do pecado de prostituição, da mentira? Como é que eu faço se eu sou escravo do pecado do homossexualismo, da facção, da divisão? Como que eu faço se eu sou preso de determinados pecados? Como é que eu faço para me render a Jesus? Se eu, na verdade, sou um homem fraco e vendido à escravidão do pecado, como é que eu faço? Como é que eu faço para obedecer em outras coisas mais simples?
ou às vezes mais difíceis, quando eu sou colocado debaixo de grande pressão. Como que eu faço para obedecer a Deus? Se eu sou um homem vulnerável, aí que está a chave. A chave está aqui, versículo 8 em diante. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Na hora que eu confesso, na hora que eu creio na palavra, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aquilo que eu creio do que Deus diz, e eu confesso, que entra no meu coração, eu abraço, e eu pronuncio. É isso que traz salvação na minha vida. Está entendendo comigo aqui? Pois não há distinção entre judeu e grego. Não há diferença entre quem era povo de Deus e quem não era. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Posso ouvir um amém aqui? É todo aquele. Quem invocar o nome de Jesus será salvo. Ele não vai jogar fora quem invocar o nome dele. Ele não vai desistir de quem clamar pelo nome dele. Mas ele diz, como porém invocarão aquele em quem não creram? Como que alguém vai falar, eu quero a salvação de Jesus, se nunca ouviu falar de Jesus? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como que eu vou crer que Jesus cura, se nunca vi uma cura na minha frente? E como ouvirão, se não há quem pregue? Por isso que ele diz, e como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés do que anunciam coisas boas, coisas novas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Como Deus vai julgar alguém que Ele não quer que Ele obedeça? Ou que não tem opção? Ele já está destinado a obedecer ou não obedecer. Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E aí aqui está a chave, é o versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quando um pregador que vive Cristo prega a palavra revelada a ele, da qual ele vive e experimenta. A fé vem pelo ouvir e ouvir o rema de Deus. Ele não vem de ouvir o logos, que é a palavra como um todo. A fé vem de ouvir e ouvir aquilo que é experiência na vida de uma pessoa que traz aquela verdade. Quando eu trago uma verdade em pregação, e eu tenho a revelação daquela verdade, e eu pronuncio ela para você, ela vem carregada, encapsulada com fé. Então tudo aquilo que era um ambiente onde você não podia crer, onde você era escravo, onde você estava preso, nesta hora, exatamente nesta hora, que eu pronuncio a palavra, a fé aqui é liberada, é gerada. Está claro isso? E por isso, você vai responder por essa palavra. Por isso, se você crê no que é dito por um profeta de Deus, e você obedecer aquilo que é dito por essa palavra, que é a própria palavra de Deus, dita pela boca de um profeta, se você obedecer aquilo, então salvação entra na sua vida, libertação entra na sua vida, cura entra na sua vida, verdade entra na sua vida, às vezes com luta, com perseguição, não importa, com dias difíceis, dias fáceis, não importa, todavia aquela palavra sustenta você. É o que Paulo diz, eu sei estar rico e abastado e sei passar necessidade, eu tudo posso nesta palavra que me fortalece. É o Paulo que está andando para cumprir uma palavra. Você vai pregar de mim lá em Roma, o navio afunda, ele entra na ilha, a cobra pica ele, mas ele não morre, porque ele está debaixo dessa palavra. Dentro daquele navio, o anjo aparece para ele e diz assim, Paulo, eu estou entregando a tua vida e de quem navega contigo, na tua mão. Isto é uma palavra de fé liberada. E ela foi liberada a Paulo que creu, na boca do que o anjo disse. E quando Paulo crê naquilo que sai da boca do anjo, e ele se conforma àquela verdade, um navio inteiro, pessoas de um navio inteiro são salvas por causa dele. Aqui não dependia da fé de mais ninguém, só da dele. Está entendendo, filhos? Tem hora que você carrega um navio inteiro com você. Tem hora que você carrega uma empresa inteira com você. Tem hora, mulher, que você carrega a sua casa com você. Está entendendo? Todo mundo podia crer?
todos podiam crer, mas nem todos, o Isaías disse, creram na palavra. E por que Deus está cobrando? Deus está cobrando porque Ele gerou a fé para cada um de nós, suficiente para nós crermos. Quando a palavra bateu aqui, puf, é o suficiente para eu acreditar no que está sendo dito. E eu vou responder por essa palavra. Por isso, quando uma palavra sai da boca de um profeta, queridos, ela vem carregada de coisas. E ela vem carregada de responsabilidade. O que o calvinismo tira da nossa vida é a responsabilidade. Se Deus já vai me salvar, estou salvo e ponto. Posso fazer o que eu quiser. Enfio meu pé na lama ali, estou salvo. Ou nunca fui salvo. Para o calvinista. Isso não tem responsabilidade nenhuma. Cada vez que você ouve a palavra da pregação da fé, a palavra de Deus que vem encapsulada com fé, cada vez que você ouve ela, há um chamado na sua vida a se curvar aquela palavra. Aleluia. Eu não posso ver jovens andando por dois caminhos. Isso dói muito no meu coração. Me tira do prumo. Me tira do eixo daquilo que eu estou gerando. O que me dói, queridos, é o meu amor de pai. Ao ver às vezes os filhos andando por caminhos terríveis, porque não estão deixando esta palavra que eu estou dizendo transformar suas vidas. Às vezes você não tem revelação dela. Mas, queridos, quando uma palavra é pregada com revelação, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra revelada de Deus. Eu estou gerando ambiente de fé. Se você agarrar esse ambiente de fé, a sua vida vai ser transformada. Eu tenho visto Deus transformar a minha própria vida e transformar a vida de pessoas à minha volta através do poder da revelação desta palavra. Revelação de palavra coloca Pedro a ser o pai da igreja, a abrir portas e fechar portas do reino do Espírito por uma palavra que Pedro creu e liberou na sua boca, que ele ouviu da boca do Pai. Você está me entendendo aqui o mistério? Você está entendendo que quando eu ouço algo, eu sou responsável por esse algo que eu ouço? É isto. Em João capítulo 12, nós vemos Jesus delinear isso muito claramente. João capítulo 12. Eu gastei 20 minutos na minha introdução. E por que você está repetindo aquilo que você já pregou, pastor? Porque tem coisa que é muito difícil de entender. E eu estou dizendo em verdade vos digo. Porque se vocês não entenderam aquele dia a palavra encapsulada, você tem que entender hoje. Amém? Posso ouvir um amém? Nós estamos tão acostumados a estar numa casa onde existe revelação, onde as palavras são reveladas, que são pregadas, que às vezes a gente, é mais uma palavra. Nunca ela é mais uma palavra. Nunca. Sempre que Deus diz algo, queridos, e quem pediu para eu pregar isso para você foi Deus. Sempre que Deus diz algo, existe uma responsabilidade sobre aquilo que Ele diz. Eu tenho que sair dos cultos sabendo que eu sou responsável pelo que eu ouço. E não deixar a palavra vir aqui no ouvido e sair pelo outro e está tudo certo e acabou para mim. Não é assim. Em João capítulo 12, versículo 47 a 50, diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as aguardar, eu não o julgo. Ué, que estranho, você está falando, pastor, que a palavra de Deus traz julgamento e eu não julgo. Jesus está falando que não julga e você está julgando. Espera aí, calma aí. Não seja precipitado na sua leitura. Porque eu não vim para julgar o mundo, porque no advento que eu pronunciei a palavra, eu vim para trazer uma palavra que salva o mundo. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Espera aí. Mas quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, quem rejeita a palavra, rejeita Jesus, querido. Quem rejeita a palavra que Ele pregou, está rejeitando a Ele. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará lá no último dia, no trono de Deus. Posso ouvir um amém aqui agora? Cada palavra que um profeta diz, ela julga você, querido. Quando eu recebo uma palavra que é de Deus, e eu obedeço ela, e eu guardo ela, e eu quero ela, e eu mudo com relação a ela, eu estou obedecendo Jesus. Quando eu ouço uma palavra de Deus, eu jogo ela fora, eu não dou atenção, eu não dou importância,
da palavra de um profeta que tem revelação de Deus, o que eu estou fazendo nessa hora? Eu estou rejeitando Jesus. Eu não estou rejeitando só, porque Ele é a palavra. Posso ouvir um amém aqui, queridos? Ele é a palavra encarnada, Ele é a palavra cheia de fé. Tudo é possível nele, aleluia. Não há nada impossível para Ele em todas as coisas. Eu não posso rejeitar a sua palavra, que rejeitaria Ele. Jesus está falando, o que eu estou dizendo, eu não estou julgando você agora, não é o dia do julgamento. Mas tudo que eu disse para você, se não foi acompanhado da sua fé, lá no último dia, o meu trono vai te julgar. Sabe o que é ruim, queridos? É que nós temos uma verdade dentro de nós. Nós fazemos as coisas erradas e muitas vezes nós não vemos o julgamento de Deus naqueles erros que nós cometemos. E sabe o que ocorre com a gente? A gente fica com a falsa percepção de que a graça, ela é uma libertinagem. Em mim eu posso pecar quantas vezes eu quiser, porque Deus vai me perdoar mesmo, Ele é bom. Ele é tão amoroso que Ele não vive sem mim. Ele cavalga no céu para vir me amar. E se não fosse eu nesse planeta Terra, o que seria do planeta Terra? Porque Deus me ama tanto que Ele vai tolerar tudo que eu faço. Essas ideias de doido entraram dentro da igreja. Nós tínhamos que ter muito mais temor. Muito mais temor. Mas nós andamos nas coisas de Deus de qualquer forma, porque nós temos a falsa percepção de que Ele não vai julgar agora. E de fato Ele não vai, Ele vai julgar no último dia. Mas se eu sigo fazendo coisa errada, queridos, a palavra de Deus diz, o pecado de uns cedo se manifesta para a correção. Graças a Deus, quando cedo se manifesta. O de outros fica encoberto para a condenação desta palavra. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ceifará. Isso está escrito em Gálatas 6, versículos 6 e 7. Graça. Isso não é lei. Isso é graça. Na verdade, a lei que existe na graça é muito pior do que a lei que existe na lei. Porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas morre aquele que foi condenado pela boca de 2 testemunhas na lei. Olha, eu vi que ele pecou, apedreja. Ela adulterou, eu vi, apedreja. Na graça é diferente. Na graça, aquele que ultrajou o sangue de Jesus, calcou os pés do sangue do Filho, esse aí já era. É pior. Entende, meus filhos? Agora, eu sigo a palavra de algum profeta que veio pregar? Ele é um profeta de Deus ou não é? Eu não sei. Eu estou perguntando para você. Eu sei julgar as palavras. Eu tenho aprendido a julgar. Eu tenho aprendido a reter aquilo que é bom. Eu escuto muita coisa na internet até para filtrar de você. Eu trago muitas coisas aqui que eu ouço na internet para falar cuidado. Por exemplo, essa debate de calvinismo e arminismo. Tem debates que acontecem no Flow, que acontece nos um monte desses podcasts aí que todo mundo escuta. Quem já escutou Flow aqui? Quem já escutou Inteligência Limitada? Aí, vários. E aí? O que você está comendo? Você vai acreditar em qual profeta que foi ali? Tem um pastor que eu gosto muito, ele é um homem de Deus, mas eu não concordo com coisas que ele diz. Foi lá no Flow. Não vou falar o nome dele. Entende? Muito eloquente, muito bom de explicação. E aí? Dorme nesse barulho. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse, quem prega é quem é enviado, não é isso? Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não foram enviados? Esse que me tem me prescrito o que dizer e que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. É muito forte. Somos indesculpáveis. No primeiro dia que alguém pregou para você que tinha a revelação de quem é Deus,
Pronto, tudo aconteceu. Para o bem ou para o mal. A boa notícia é, hoje é dia que você pode se arrepender. Essa é a boa notícia. Boa notícia é que Jesus ainda não voltou. A boa notícia é que o último dia não chegou. O último dia é o dia da ira, é o último dia de tudo. É o trono de Deus estabelecido na terra. Então, enquanto é tempo, agora, cada palavra que for pronunciada, filho, escute a palavra que é pronunciada do púlpito a você. Escute. Trema diante dela. Trema. Aonde? Na casa que Deus te colocou. Essa é a primeira palavra que você tem que ouvir. Porque aqui você anda com a gente, você come sal com a gente, você sabe quem a gente é. Você sabe como eu trato minha família, você conhece a minha vida, você sabe se eu vivo Cristo ou eu não vivo Cristo. Você está andando comigo. Você sabe meus defeitos também. Você me conhece. Mas você sabe de uma coisa, nós pregamos o que ouvimos Deus falar. Então, é a palavra dele, não sou eu. Entende? É a palavra dele. E a palavra dele é o próprio Cristo. Eu preciso que você tenha temor da palavra. Em Jeremias, capítulo 42. Jeremiah, esse profeta chorão, que chorou por um povo rebelde, chorou por um povo difícil. Eita, povinho difícil. Agora, você não acha que a gente é difícil também? Nós somos um povinho difícil, hein? Ai, até pior, obrigado, Marcos. Eu já estou me quebrantando junto com essa palavra do Marcos aqui. Eu recebo, Marcos. Nós somos pior mesmo. Sabe por que nós somos piores? Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. O Espírito Santo do Antigo Testamento só vinha sobre o rei, sobre o profeta, sobre o sacerdote. Aqui nós temos o Espírito Santo, o privilégio dele dentro de nós. Nós somos muito piores. E se Deus, Romanos 11, que termina ali, não poupou os ramos naturais, tão pouco poupará nós. Tão pouco. Quer uma chave para a sua vida? Quer uma chave que vai atrair Deus para a sua vida? Além da fé naquilo que é dito, e você suar para não errar, é você ser misericordioso com alguém. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Como a salvação está ligada à misericórdia de Deus, então seja uma pessoa que exerce misericórdia. Eu já vi Deus tirar a mão de me bater. Sabe por quê? Vou contar para você. Eu não deveria contar essa verdade aqui, mas eu vou contar porque eu estou sentindo que Deus está querendo que eu conte. Porque eu estava falando para o pobre na favela. Por isso. A surra de Deus na minha vida deveria ser muito pior do que foi. Eu apanhei, mas poderia ter sido muito pior do que eu apanhei, porque eu estava exercendo misericórdia lá para quem é carente de misericórdia. Está entendendo isso? Eu fechei o maior negócio da minha vida porque eu obedeci a Deus para ir para dentro de uma favela que eu nunca tinha ido. Para todo mundo ouvir que aquele negócio só foi fechado, eu fui anunciar nas nações, para executivo, para quem quer que seja, numa mesa, que as pessoas teriam medo e negariam Jesus por não falar dele. Eu falei, quem me trouxe aqui nessa mesa foi o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele me colocou naquela mesa para eu falar por causa de 200 crianças que eu pastorei numa favela. É por isso que eu estou aqui. Exercer misericórdia traz misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Entende? Por que eu empurro vocês para dentro das favelas, filhos? Por que eu falo para vocês que tem que ir para as nações da terra? Jeremias 42. Jeremias era o profeta que vinha trazer para o povo salvação ou condenação. Um profeta de Deus, na boca dele existe salvação ou condenação, queridos. Você precisa entender isso. Agora, se vê um profeta de Deus e profetizou algo do púlpito aqui que era de Deus, e eu não me curvar aquilo que ele está dizendo, ai de mim. Ai de mim. Se Deus traz nesse lugar um profeta de nações, eu tenho que saber muito bem o que foi dito pela boca dele. Porque esse homem não tem autoridade só para a igreja dele, ele tem autoridade nas nações da terra. A palavra que ele diz tem muito peso no reino do Espírito, queridos. Entenda isso. Entenda isso. Versículo 17. Assim será com todos os homens que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Jeremias está repreendendo Israel, porque Israel está querendo fugir do problema, correndo para o Egito.
Há pessoas que fogem de encarar os seus próprios problemas e correm para o mundo. Já que está dando tudo errado na minha vida, então agora eu vou chutar o pau da barraca. É agora que eu vou abraçar o diabo. Queriam morar no Egito, mas Jeremias está falando, eles morrerão à espada, à fome e de peste. Vai vir juízo de Deus se vocês se moverem fora da vontade de Deus. Não restará deles nenhum, nem escapará do mal que farei vir sobre eles, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós. Quando entrares no Egito, sereis objeto de maldição, de espanto, de desprezo e de opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou-vos o Senhor, é o resto de Judá: não entreis no Egito, tende por certo que vos adverti hoje. O profeta disse, esta palavra vem com poder. Eles já tinham visto o que Jeremias havia dito se cumprir diante dos olhos dele. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Um profeta carrega nele cumprimento do que ele diz. Ele fala e se cumpre. E por que ele foi profeta na sua vida num dia e o outro você não aceita mais o que ele disse? Alô? Versículo 21, mas tendo-vos declarado isso hoje, não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual Ele me enviou a vós outros. Todo profeta é enviado de Deus, queridos. É muito forte. Agora, pois, sabei que por certo morrereis a espada, a fome e a peste, no mesmo lugar onde desejastes ir para morar. Eu não vou nem entrar no 43, no 44, que é tudo farinha do mesmo saco. Eu quero ir agora num cara que ouviu. Num cara que ouviu e obedeceu. Um cara que tinha um pai corrupto. O filho de Acás, que era um rei em Israel, na verdade em Judá. E o nome desse rei era Ezequias. E Ezequias me traz lições. Lições de uma pessoa que começa algo em Deus, mas que ela passa por situações na vida dela, e ela acaba errando com relação ao profético inicial. Olha o que acontece, e no final eu vou dar para você o desfecho, falando de pessoas que vivem o profético e nunca vão sair dele. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero te dar a receita final. Para chegar na receita final, eu estou no meio do caminho, tá bom? Então nós vimos aqui pessoas que não ouvem. Quando elas ouvem o profético, elas trazem maldição sobre as suas próprias vidas, porque elas não ouvem o profeta. Elas decidem não obedecer, embora a fé estivesse ali, para ela obedecer a tudo que está sendo dito. Glória a Deus, tudo bem? Em 2 Reis, capítulo de número 17, os últimos versículos ali, 2 Reis 17. No capítulo 17, Israel, que era a casa de Israel do norte, tinha sido levado pelo rei da Assíria. Israel do norte, a casa de Israel, que era os 10 tribos do norte, tinha sido devastada pelo império da Assíria. Por que foi devastado? Queridos, eu quero dizer uma verdade para você. Vou subir aqui para você prestar bastante atenção. Uma verdade. Se nós ouvirmos a Deus e obedecermos a Deus, não há ninguém neste mundo, planeta Terra, que possa nos tocar. Se um povo de Deus anda com Deus de verdade, no planeta Terra ninguém toca nele. Desço. Fica essa verdade estabelecida nos seus olhos. Israel do norte teve várias advertências dos proféticos, andaram pelo caminho de um rei chamado Jeroboão, rei do inferno, que fez o povo de Israel errar, estabeleceu ídolos em Betel, tirou o sacerdócio de Judá para o povo não ir para Judá. Ele fez tudo que não prestava. E foram errando, sendo advertido pelos profetas, mas nunca se convertiu uma palavra que era pronunciada, que trazia fé nela. Está todo mundo comigo aqui? E eles podiam parar de pecar, mas eles não paravam. Era um povo obstinado. E então Deus, para tratar com eles e por amor a eles, entrega ele na mão de uma outra nação, chamado Assíria. Império Assírio.
No capítulo 17 ainda, no versículo 39 diz: mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Se nós tememos a Deus, os nossos inimigos são farinha, são nada, são pó. Porém eles não deram ouvidos a isso, antes procederam segundo o seu antigo costume. Jovens do meu coração, meus queridos filhos, meus amados, às vezes a gente esconde coisa do nosso pastor, de mim aqui que estou aqui, que sou homem, e que só vejo as coisas quando Deus me mostra elas, ou que aquilo que está em oculto Ele vem trazer a luz, revela. Isso é o que eu vejo, ou porque Deus me revelou profeticamente, ou porque chegou à minha mão. Eu sou um homem que sofro dos mesmos males que você, que tem os mesmos defeitos que você. Eu sou homem. Eu sou um homem que busco Jesus e busco ver o caráter dele todos os dias da minha vida. Isso eu sou. Mas falho, às vezes eu erro. Agora, queridos, de Deus, nós nunca vamos esconder nada, nunca. E às vezes parece que a gente não tem responsabilidade, porque a gente acha que Deus está olhando para nós, e aí deu tudo certo, ou eu não trato, vou falar uma coisa aqui, não trato as coisas profundamente. Deus me corrigiu, eu escutei, e aí daqui a pouco eu já esqueci, porque Deus já não está mais tão bravo comigo. Então parece que eu estou andando, porque quando Deus é bravo, então tá bom, não, eu tenho que ver, deixa eu obedecer, mas agora ele não está mais bravo, acho que já está tudo certo, acho que Ele está me aprovando, acho que Ele me ama tanto. Queridos, não tenha essa impressão de Deus, não é assim. A palavra que Ele pronunciou sobre você, e se Ele te repreendeu em alguma coisa, Ele está trabalhando isso e vai continuar trabalhando. Deus trabalha áreas da minha vida até o dia de hoje, até o presente dia. Ele trabalha coisas que lá atrás eu tinha uma visão daquilo, hoje eu tenho outra. Lá atrás Ele tolerava coisas que hoje Ele não tolera mais na minha vida. Entende isso? Entenda isso, queridos. Entenda isso. À medida que eu cresço em Deus, eu sou muito mais responsável. Por isso que Moisés não entra na terra da promessa, porque naquele momento da vida dele, da trajetória dele com Deus, ele não podia mais errar, pelo nível de revelação da unção, da palavra de Deus que ele tinha, por ter aberto o mar, por ter visto o cordonismo, por ter visto a glória de Deus. Agora, queridos, não dá mais para errar. Entende? Ou se você erra, Deus pode até te recolher em honra, como recolheu Moisés, mas você não vai viver aquilo que Deus queria que você vivesse, que Deus queria que você vivesse. Há consequências. Versículo 3 do capítulo 18, quem é esse Ezequias? Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Esse aqui era filho de Davi, não era filho de Acaz, que era um rei corrupto do inferno. Versículo 5, confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem outros que foram antes dele. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía. Versículo 7 eu estou. Lograva bom êxito. Ezequias rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Esse rei da Síria, que era o poder da época, o rei da Síria, que o seu pai Acaz tinha um pacto e pagava imposto para esse homem não destruir Judá, era o pai dele, essa desgraça. Ele falou, não, imperador, porque não era um rei, imperador da Síria, é o seguinte, a partir de agora, eu não pago mais um centavo para você, porque eu sirvo a Deus. Eu estou destruindo os altares de Baal, eu estou destruindo o poder da escravidão, eu creio no poder da palavra de Deus, e eu vou ser um rei diferente nessa terra, eu sou reto, eu sou justo, acabou para você. Esse é o Ezequias começando. Versículo 9. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, Oséias era o rei Israel do norte, da casa de Israel. Ezequias era o rei da casa de Judá, das duas tribos, Judá e Benjamim. Filho de Elá, rei de Israel, subiu seu Manaser, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. Lembra que Samaria não se convertia, que o rei de Israel não se convertia? E o que ele vai fazer agora? Ao cabo de 3 anos foi tomada, sim, no ano 6º de Ezequias. Ezequias reinou 6 anos, no 6º ano dele, o rei da Síria tomou a casa de Israel. Queridos, coisas que nós vemos causam impacto em nós.
determinam atitudes na nossa vida. No seu inconsciente gera o seguinte: uma mensagem errada no seu consciente, no seu inconsciente, ela gera o seguinte em você: eu tenho medo. Esse rei, ele é poderoso. Ele pegou todas as 10 tribos de Israel e espalhou-lhe nas nações. Esse cara é forte. Inconscientemente ele está acreditando nessa verdade, que é uma mentira, mas ele está acreditando nessa verdade. Ele acaba de não vendo que Israel pecou tanto, a casa de Israel, a casa das 10 tribos, que estavam sendo entregues na mão da Síria por causa dos próprios erros que eles cometiam, porque Deus não permitiria que eles fossem entregues na mão dos inimigos. Mas se você não conhece direito a Deus, as informações que você recebe, tudo que você está vendo acontecer à sua volta, o que você está ouvindo à sua volta, vai te contaminando. Hoje nós vemos notícias na mídia, hoje nós vemos notícias no YouTube. O nível de informação que nós recebemos é muito acelerado. Nós temos muita informação, e nós filtramos muito pouco elas, porque uma informação só pode ser filtrada, meu querido, minha querida, pela palavra de Deus. Se eu conheço pouco, por que eu vou dar a palavra? Porque, querido, se eu não conheço a palavra, meu povo é destruído por falta de conhecimento, e é levado cativo por falta de entendimento, de palavra revelada. Quando não tem palavra revelada, vive em cativeiros espirituais, mesmo sendo dono de tudo. Quanta gente eu vejo entrar na minha sala que está escravo, ou que está com os mesmos papos de 3, 5 anos atrás. Isso é um sinal para mim, não está vivendo Deus. Então veio uma indignação no meu coração. Eu falei: Senhor, como que eu posso fazer para ajudar esse povo? Como que eu posso fazer? Ele falou: ensine a palavra, leve para o monte, faça a sua parte. Que tem coisa, filho, que eu não vou poder fazer, nem você, muito menos você. Eu não posso fazer quem não quer que seja feito. Um semeia, o outro rega, mas o crescimento vem de Deus. O rei da Assíria, versículo 11, transportou a Israel para a Assíria e o fez habitar em Alá. Versículo 12, por que levou? Porquanto não obedeceram à voz do Senhor teu Deus, seu Deus, antes violaram a sua aliança. Tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram, nem o fizeram. Por isso tem gente destruída, por isso tem gente cativa, por isso tem gente que não vai na vida, por isso. Estou falando com lutas todos nós temos, queridos. Tem muitos leões aí para arrancar a juba dele, arrancar o pescoço, arrancar os dentes, tem muito leão por aí. Mas, queridos, em Deus nós saltamos muralhas. Em Deus nós somos mais que vencedores. Meu braço verga um arco de bronze. Eu já vi homens no poder de Deus vergarem arco de bronze de verdade, aqui no físico. Eu já vi. Tinha um rapaz lá dos Estados Unidos que tinha unção de vergar arco de bronze, veio aqui para o Brasil. E eu vi ele vergar o arco de bronze. Aquilo é só força de Deus, meu irmão. Não é técnica, não é nada. Aquilo é força de Deus, é força de sanção, é força do Espírito Santo. Versículo 13, no ano 14 do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou-lhe, então agora ele toma Judá, algumas cidades de Judá. Mas olha agora, queridos, olha o vacilo. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laques, dizendo: errei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres, suportarei. Se colocou debaixo do rei da Síria. O rei que rompeu com ele, agora está se colocando debaixo dele. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Vai pagar imposto que nem seu pai para mim. Vai reconhecer que eu sou soberano aqui. Vai reconhecer que o seu Deus não pode nada contra mim. É isso que Ezequias está fazendo agora. Quando você se curva para um demônio, queridos, você está dizendo assim: meu Deus não pode nada. Esse demônio é mais forte do que eu. Você começa a pagar imposto para ele. Você começa a entregar suas coisas para ele. Você começa a perder autoridade sobre o que você tem. É isso que começa a acontecer com você quando você se vende a um demônio. Por simples que seja, por pequena que seja a brecha, é isso que o demônio quer de você. Mas você acha que ele queria só os 300 talentos?
Você acha que ele queria só isso? Olha aqui, ó. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, se cobrira, e o deu, rei da Síria. Agora eu estou destruindo a casa de Deus em você. Eu estou destruindo os princípios de Deus. Eu estou destruindo as portas, que é o que guarda a tua casa. Eu estou destruindo a tua guarda agora. Agora eu entrei para arrebentar você. Eu estou arrancando a santificação das tuas portas. Eu estou arrancando a tua comunhão com Deus. Eu estou arrancando isso de principal, o ouro que está no templo. Eu estou arrancando a glória que está no templo de você. Você ceder um pouquinho para mim, eu vou arrebentar você. Essa é a palavra de Satanás, rei da Assíria. Esse aqui é o estereótipo de Satanás, do anticristo que virá. Contudo, o rei da Síria enviou a Laques, a Tartã, a Rabi-Saris e a Rabi-Zaque, tudo do seu exército, com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém, tendo eles subido, chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior. E aí no versículo 19, Rabi-Zaque lhes disse, dizei a Ezequias, agora eu vim contra ele, agora eu vou pegar ele. Ele abriu uma frestinha para mim, eu vou arrebentar com ele. Queridos, é assim que o diabo faz na sua vida. Quando você negocia a palavra de Deus, quando você abre mão da palavra de Deus, de obedecer a Deus por um detalhezinho, o diabo agora ele vem com fúria para arrebentar de uma vez. Ele não quer ter a segunda chance, ele quer acabar com tudo agora. Assim diz o sumo rei, o rei dos reis, o rei da Síria, que confiança é esta em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias? Para que te rebeles contra mim. Mas você não está mais rebelde agora, está falando que eu estou te pagando 300 talentos. Não, agora eu vou acabar com você. Você cedeu para mim, agora eu vou destruir você. Está entendendo, filho e filha? Às vezes você começa certinho, mas daqui a pouco você cede um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O diabo agora vai vir para arrebentar. Ele não está brincando de ser diabo. Às vezes a gente brinca de ser crente, mas ele não brinca de ser diabo. Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada? O qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito. Eu vou acabar com o Egito, eu vou acabar com tudo, estou acabando com tudo. Mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá, a Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com o teu Senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos. Olha, para de brigar comigo, eu sou legal, eu sou o diabo, eu sou legal. Vem para o meu time, e eu te dou o que você quiser. Vem jogar aqui no meu time, 2.000 cavalos, é tranquilo. Uma conta grande bancária, eu te dou. O meu pai, o apóstolo Lissan, disse que aqui já chegou a proposta do diabo para ele. Começa a pregar o evangelho fácil aí do coach. Eu encho essa igreja do dia para a noite, está tudo cheio. E num culto, encheu aqui. E o diabo falou para ele, está vendo? Numa quinta-feira quem já veio aqui já sabe que não é cheio nem um pouco, né? Acho que tem menos gente que tem aqui hoje. Ou mesma coisa, aqui mesma quantidade, né? Porque fica mais espalhado. Aí ele chegou e falou assim, está vendo, ó, a igreja está cheia, para mim, ó, começa a pregar o evangelho aí menos, vamos falar de outras coisas. Aí ele falou assim, diabo desgraçado, é isso? Então, nunca eu vou abrir mão disso. O diabo, quando ele não pode te vencer, ele negocia com você. Ele faz pequenos negócios para te levar longe de Deus. Ele começa a negociar com Ezequias, fala, seu Deus vai poder fazer alguma coisa. Versículo 23, ora, pois empenha-te com meu senhor rei da Síria e dar-te-ei 2.000 cavalos. 25, acaso subiu eu agora sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Agora ele está falando na palavra de Deus. Deus me mandou destruir você. Você já não creu nele? Agora estou dizendo que é ele que está fazendo. Você está vivendo isso na sua vida por causa de Deus. É Deus. Deus está fazendo isso com você. Essa é a voz do diabo. Está vendo? Deus não ama você. Deus não quer você. Deus não aceita você. Deus não perdoa você. Nem adianta você se arrepender, porque aí onde você chegou já não dá mais para sair. Melhor jogar no meu time que eu te dou 2.000 cavalos aqui, ó. Vem aqui comigo, vem. Sai dessa igreja.
Quantas pessoas já saíram dessa igreja ou de igreja que eu já vivi e falaram assim, não, agora eu prosperei, agora deu tudo certo na minha vida. O diabão te deu tudo o que você queria, 2.000 cavalos, leva 2.000 cavalos. Parou de lutar? Saiu da guerra? Saiu da posição quando o dia difícil chegou? Então disse, versículo 26, Eliaquim. Não, vou ler a parte B do 25. Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Hilquias, Sebna e Joá, Rabisaque, rogamos-te que fales em aramaico aos seus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Eles vieram falando na língua do povo de Israel agora. Agora eles estão querendo pegar o povo. Quando um rei erra, queridos, o diabo vem pegar todo o povo. Por causa de Ezequias, o diabo está falando na língua do povo agora. Ele está confrontando todo o povo, fazendo o povo tremer. Mas Rabisaque, versículo 27, lhes respondeu, mandou-me Rabisaque, o do diabo ali, mandou-me acaso o meu Senhor para dizer essas palavras a ti somente e a teu Senhor, e não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Eu quero arrebentar vocês. Eu quero gerar medo em todo mundo. Medo. Abre um pouquinho a porta, filha. Abre um pouquinho a porta. E você vai ver o que ele vai entrar. Quer resposta para a sua vida? Nenhum profético, ele é por acaso. Nenhum. Principalmente o profético de quem gera vocês. Nunca é por acaso. Eu não preciso validar minha palavra, você já conhece ela. Eu estou dizendo, principalmente de quem gera você. Então Ezequias, junto com o povo de Israel, botam vestes de pano de saco, choram e jejuam. E Ezequias agora faz o que é certo. Ele fala, vai lá falar com um profeta de pouca envergadura, chamado Isaías. Profetinha aí. Vai falar com Isaías. E aí no versículo 1 do capítulo 19. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? O que eu faço quando tudo travou? Eu só tenho um lugar para eu ir. O lugar que tem muita gente pela internet aí que está ficando em casa. O lugar de não vir nos cultos. O lugar de abraçar o pecado lá fora. Eu já estou tudo sujo mesmo, então deixa eu ficar lá fora. Não. Só tem um lugar para você vir. Na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão e os anciãos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. É esse Isaías mesmo da Bíblia aí. Esse. E os quais lhe disseram, assim diz Ezequias, este é o dia de angústia, de disciplina, estou sendo disciplinado, e de vergonha, estou sendo envergonhado, porque filhos são chegados a hora de nascer, e eu perdi as minhas forças, eu preciso lutar, mas eu não tenho mais força. Talvez hoje aqui, jovem, você já chegou e não tem mais força para lutar. Talvez já apanhou tanto, talvez já está tão entregue nas mãos do bicho, que você não tem mais força para lutar. Então entra na casa do Senhor. Entra na casa do Senhor. Entra de pano de saco. Se ajoelhe, vai vir a palavra profética, vai procurar o profeta, vai procurar o Isaías. Vai procurar aquele que é um profeta de Deus. Porventura, Senhor Deus, terá ouvido todas as palavras de Rabisaque, a quem o rei da Síria, seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo? Está vendo agora que Ezequias está falando, eu sou uma porcaria, eu estou diante de vergonha, eu estou em disciplina, mas as palavras do inferno vieram contra Deus. Então Isaías, será que Deus ouviu as palavras que foram pronunciadas contra ele? Oh glória! Estou tirando a guerra de mim, que sou uma porcaria, e estou levando a guerra para o meu Deus, que pode todas as coisas, que tem a palavra que muda o caos, aleluia, glória a Deus. Isaías lhe disse, dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Glória a Deus, aleluia. Não tem imperador nessa terra, não tem demônio nessa terra, que possa com o homem de Deus arrependido, e que dá vazão para uma voz profética. Não tem palavra,
Não tem nada que não possa se cumprir na sua vida se você entrar de pano de saco, em jejum e oração na presença de Deus, e se humilhar e se rasgar. Nada, não tem nada, querido filho e filha, que não possa acontecer de bom da parte de Deus com a sua vida. Não tem nada. O problema é que nós não queremos dar ouvido à voz. Ezequias lá na frente vai errar de novo. Ele abre a porta para o rei da Babilônia, mostra os tesouros reais, e aí o Isaías fala assim: olha, você mostrou o tesouro, não vai vir mal nos seus dias, mas lá na frente, esses tesouros que você mostrou vão tudo parar na mão da Babilônia. Está vendo aqui um pequeno detalhe de um rei, de uma pessoa investida de autoridade, o que ela causa? Abraão levou Sara para o Egito, a mãe dos filhos de Israel. Quando ele coloca ela debaixo de Faraó, ele colocou Sara lá, falando que era a irmã dele, e o Faraó queria tomar ela ainda. Quando ele faz essa loucura em Israel, quando ele não crê, quando ele para de crer na palavra, porque se Deus falou para ele assim, que ele discute a palavra, se Deus falou assim para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para onde eu te mostrarei, de ti eu farei uma grande nação, eu vou bendizer os que te bendisserem, vou amaldiçoar os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você acha que esse Deus está passando algum problema, você tem fome na terra? Você acha que esse Deus não é poderoso para lhe dar alguma comida que venha do céu espiritual, sendo que ele já conhecia Moisés e sabia que Moisés tinha comido maná? Você acha que Deus não era poderoso? Só que assim como Abraão, querido, somos nós. Nós somos fracos, vulneráveis, às vezes erramos. O problema não é errar, o problema é permanecer no erro. Esse é o nosso problema. Não é errar, é não dar ouvidos. Não é errar, é não voltar para casa. Não é errar, é não se humilhar. É não se humilhar, não botar veste de saco, não voltar a crer na palavra, não buscar mudar a sua vida de acordo com a palavra. Esse é o nosso problema, esse é o problema. Então Abraão vai parar com Sara dentro do Egito, e Deus fala assim: porque você trouxe o ventre de Israel, que vai dar aos filhos de Israel aqui na terra do Egito, 400 anos, você será escravo na terra do Egito. Isso é o erro de um cabeça. Isso não é o erro de uma ovelha. Isso é um erro de um cabeça. Um pastor, um líder ministerial. Quando um pastor, por isso que o diabo fala: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão o quê? Dispersas. Se o diabo pega aqui, ele pega aí. Se o diabo pega o apóstolo, ele pega a casa firme. Se o diabo pega um profeta de nações, ele pega a nação. Está me entendendo, filhos? O que acontece? Por isso é muito sério a nossa caminhada com Deus. E à medida que nós temos entendimento de Deus, nós vamos caminhando na direção certa ou direção errada. É isso que nós temos que entender nessa noite. Glória a Jesus. Terceira parte da mensagem e última parte. Então, como fazer? Lucas, capítulo de número 12, vamos ver mais sobre o profético. O profético do Senhor Jesus Cristo. E agora eu vou dar chaves para vocês. Glória a Deus. Vocês estão aí ainda? Ou está muito difícil para você essa palavra? Glória a Deus. Vimos que aqueles que já começam errados estão destinados à maldição, à falência, tudo vai dar errado. Vimos que aqueles que começam certo, mas abrem pequenas concessões, precisam se arrepender no seu caminho, voltar para a casa de Deus, se humilhar, para que eles voltem a viver, usufruir das coisas de Deus. Por último, nós vamos ver que aqueles que nunca saíram do propósito de Deus. E por que esses nunca saíram do propósito de Deus? Qual é o motivo pelo qual eles nunca saíram do propósito? Versículo 49, você vai ver o que é a palavra de Jesus. Jesus, queridos, não veio trazer a paz que nós queremos. O Senhor Jesus, Ele não trouxe uma palavra para nos agradar. O Senhor Jesus não traz uma palavra para que a gente fique feliz. Embora muitos preguem dessa maneira, o Senhor Jesus traz uma palavra altamente confrontativa. O Senhor Jesus traz uma palavra que é fogo. A palavra de Deus, ela é um fogo que pode ser para trazer brilho, ou ela é um fogo que pode trazer juízo sobre a nossa vida. É por isso que ele diz em Lucas 12, 49 o seguinte: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já tivesse a arder. Tenho porém um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Eu vou passar por um momento de morte terrível, que é muito difícil passar. Eu vou passar um momento que eu mesmo não sei como que eu vou suportar. Eu sei como que eu vou suportar, não vou vencer, mas como que vai ser suportado? É um momento muito difícil, é dificílimo. Aquele que traz fogo é aquele que passa pelo fogo.
Aquele que tem uma palavra de fogo é aquele que passou e deixou o fogo produzir nele aquilo que foi para produzir. Aquele que tem o fogo de Deus traz uma palavra que é um profeta que ela separa um dos outros, o santo do profano, aquela palavra que vem para dividir mesmo, que não vem trazer paz, ela vem trazer divisão, vem trazer separação. Um profeta que tem essa palavra é porque ele mesmo passou pelo fogo e passará pelo fogo. A sua vida é do fogo, ele tem autoridade para falar do fogo, ele traz o fogo. Entende isso? Fogo é de quem vive Cristo. Fogo não é de quem profetiza somente. Fogo é quem profetiza e tem fogo sobre a sua vida. O fogo que ele mesmo viveu, o fogo que ele mesmo se sujeitou, o fogo que ele mesmo foi purificado por ele. Há um batismo chamado batismo no fogo. Só pode pregar fogo quem já passou pelo batismo no fogo. Entenda isso, o batismo no fogo não tem nada a ver com rodopiar, com pular, com nada disso. O batismo no fogo tem a ver com purificação. Daquele que está em Malaquias 3, que eu não vou ter tempo de abrir, que me ocorreu agora, mas deixa para lá, vamos lá. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, enquanto me angustio, até que eu mesmo realize. Aqui está falando não do fogo, aqui está falando do sofrimento. Supondes que vim dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Difícil. O fogo de Deus traz divisão no corpo. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. O que é isso? A palavra de Deus, ela mostra quem é quem. Ela mostra quem serve e ela mostra quem não serve ao Senhor. Não estou dizendo que essa banda de cá não serve, amém? Só estou dando um exemplo. Tem quem serve e quem não serve ao Senhor. Tem quem serve e quem não serve ao Senhor. Entendam isso. Quando uma palavra profética ela é pronunciada, ela traz o quê? 2 coisas que eu falei lá. Ela traz o juízo de Deus, ou ela traz a salvação de Deus. Jesus ele fala, eu vim para salvar, mas se você não aceitar a minha salvação, o que vem sobre você é juízo. Eu não quero julgar ninguém, mas a palavra que eu estou dizendo, ela está embutida dessas 2 sentenças, de salvação ou de condenação. Antes disso, ele dizia para os discípulos, no versículo de número 35, diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias, tem que ter luz no seu olho. Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo é luminoso. Se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo está em trevas. As suas candeias, filhos, tem que estar acesa. O seu olho tem que brilhar e ver coisas boas. Ele tem que ser um olho profético. Ele tem que ser um olho de vigilância em Deus. Ele tem que ser um olho de santidade em Deus. Porque se os seus olhos forem bons, se você vê as coisas pelo lado de Deus, o seu corpo inteiro está luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo inteiro está em trevas. Estejam acesas vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens. Que está tudo errado esse versículo aqui. Um dia eu traduzo para você. Mas que o rei está voltando para o casamento. É isso que você precisa entender. Porque esse versículo dá a entender que o rei já voltou e está voltando das bodas. Não tem nada de voltar das bodas, está voltando para as bodas. Um dia eu traduzo no original aqui para você. Bem-aventurados aqueles servos, versículo 37, a quem o Senhor vier, que os encontre vigilantes. Queridos, passo número 1, estar vigilante. Você precisa vigiar. Não tem jeito. Todo dia da sua vida. Se Ezequias tivesse vigiado, ele não tinha errado a primeira vez e nem a segunda. Não tinha trazido consequências sobre Israel. A vigilância, queridos, é o que você precisa carregar na sua vida todos os dias, todos os momentos. Não é à toa que Jesus levava os discípulos para as vigílias da noite. Tem 4 vigílias da noite. Tem a vigília primeira, que é das 6 da tarde às 9 da noite. A vigília segunda, que é das 9 da noite à meia-noite. Da meia-noite às 3 da manhã, a terceira vigília. E a 4ª vigília, das 3 da manhã às 6 da manhã. A meia-noite é uma vigília importantíssima. Porque nessa vigília da meia-noite, das densas trevas, é o horário mais escuro da noite. É nessa vigília que Pedro, da meia-noite às 3 da manhã, nega ao Senhor Jesus. Nós chamamos essa vigília da vigília da tentação. É a hora que você não está percebendo o mal que está entrando. É a hora que você não está vigilante a ele. É a hora que você não está esperando que o mal vai entrar.
É a hora que você já está bulinando ali no pecado. É o Sansão que está deixando a Dalila fazer cafuné na orelha dele ali, no cabelo dele. É o Sansão que já está contando o segredo para ficar cego, para perder o profético. Está me entendendo aqui? Para perder a unção sobre a vida dele. É essa hora que você começa a apagar a sua candeia. É essa hora que os seus olhos começam a apagar. À meia-noite é a hora que a virgem ouve-se um grito à meia-noite, uma trombeta toca à meia-noite. Eis o noivo. Nós não sabemos o dia, mas sabemos a hora. O noivo vai voltar à meia-noite. À meia-noite ouviu-se um grito. Na hora das densas trevas, que o mundo estiver em caos. Eis que as trevas cobrem a terra, mas sobre vós vai nascendo a minha luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, aleluia. Esteja atento à meia-noite. Esteja atento da meia-noite às 3 da manhã. E sabe qual é a hora que Jesus vem andando sobre as águas? Na última vigília, na quarta vigília. Na hora que está tudo acabado, a vigília do sobrenatural é das 3 da manhã às 6 da manhã, dá glória a Deus. Jesus vem andando sobre as águas quando os discípulos já não podem, quando eles estão perecendo. Quando à meia-noite, das 3 entrou a hora da tentação, das 3 às 6 da manhã, o que entra? Entra Jesus falando assim, olha, você suportou das 3 da meia-noite às 3? Eu vim aqui andando sobre as águas, eu vim aqui tirar você do problema, eu vim aqui manifestar o sobrenatural para você. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Então vigia, porque você não sabe se ele vem na segunda vigília ou na terceira. Ele vem entre a segunda e a terceira, ele vem à meia-noite. Ele vem à meia-noite. À meia-noite de um dia específico, Israel, também não vou entrar nisso, porque isso já está querendo demais. Mas entenda uma coisa, eu quero que você entenda a mensagem. Fique vigilante nas horas das trevas. Ele vai falar aqui, ó: bem-aventurados aqueles servos em que o Senhor, quando vier, versículo 37, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-te, dar-te lugar à mesa lá do céu, e aproximando-se o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. As 10 virgens dormiram, não dormiram? As 10 virgens não cuidaram. E à meia-noite ele veio, e a porta abriu, e a porta fechou, e aquelas que não tinham azeite, estavam com a candeia apagada, não viram o noivo. Vigilância, filho. A vigilância é hoje. A vigilância é amanhã. Às vezes eu venho com vocês do acampamento, eu quero lançar um desafio aqui. Eu quero saber quem é o fogo depois do acampamento, não no acampamento. Porque no acampamento, todo mundo pega fogo. Mas acabou o acampamento, esse mesmo fogo que vocês pegaram lá começa a fazer dum, 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 dum. Uma semana depois está todo mundo bombando. 2 semanas depois, alguns já ficaram pelo caminho. 3 semanas depois, eu já não conto mais ninguém. 4 semanas depois, só os fiéis, que sempre estão fiéis, estão aqui nas tendas, nos montes de oração, fazendo a obra de Deus. O resto já ficou. Todas as vezes são iguais. Sabe por quê? Porque não tem vigilância. Não tem vigilância. 42, disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o seu Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda, ó, Jesus não volta, não casei ainda, não comprei minhas coisas, não tenho meu carro, as coisas da vida, que vida cruel. Meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados, as criadas, comer e beber e a embriagar-se. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera. Já está nas trevas, está vendo como está nas trevas? Como é que está em trevas? Quando se deixou vencer, não vigiou mais. Esse é o primeiro problema. Mas me encanta ver o Senhor Jesus e essa mulher chamada Maria. E alguns homens que estão aqui com Maria, no capítulo 2 de Lucas. Capítulo 2 de Lucas. Abre lá. Eu estou terminando a mensagem, tá bom? Mas aguenta mais um pouquinho aí. O dia que eu pregar menos que 1h30, eu vou falar foi avivamento. Mas veio um profeta que pregou 3 horas, só para você ver que você não pode reclamar de mim. 3 horas. Vamos aumentar um pouquinho para me dar uma folga. Não, foi 2h40 para ser mais exato. Glória a Deus por isso.
Paulo pregou e o Eutico caiu do muro e morreu, não é? Lucas 2,13. Submetendo-se, apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, quando os pastores estão ali, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra com o nascimento de Jesus, os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. 17. E vendo-os, se divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino, vendo os pais de Jesus. Todos os que ouviram a respeito de Jesus, da palavra dele, se admiraram. Tem muitas pessoas, queridos, que ouvem a palavra e se admiram. Que lindo, que maravilhoso. Olha esse testemunho, olha isso que foi dito aqui, olha isso que foi dito ali. Que coisa mais, que palavra mais abençoada. Puxa, essa palavra hoje falou comigo. Puxa, que palavra benção. Admira-se da palavra. Muitos, ao ouvirem o que esses pastores que tinham visto os anjos pronunciarem a respeito de Jesus, se admiraram. Queridos, não seja uma pessoa que se admira somente. Maria, porém, versículo 19, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Você pode dar um aleluia aqui? Como que eu guardo na palavra? Meditando no coração. Enquanto, Salmo 39:3, eu meditava na tua palavra, ateou-se o fogo no meu coração. Enquanto eu meditava na tua palavra, aquela palavra mudou algo dentro de mim. Enquanto eu meditava na tua palavra, o meu coração se encheu dela e eu guardei a palavra dentro de mim. Eu arranquei essa palavra de ser genérica e de eu simplesmente ser um admirador da palavra como a maioria. Mas eu meditava nela. Puxa, olha que maravilhoso o que o Senhor disse. Queridos, como eu pego as palavras que Deus diz. Veio um profeta aqui, ele me soltou uma visão. Eu gero essa visão todos os dias, todo santo dia. Eu peguei aquela palavra da boca do profeta, falei, ele falou. Se ele falou de Deus eu não sei, eu entendi que era de Deus, ele testificou para mim. Mas uma coisa eu sei, a hora que ele falou, ela é minha. Ela saiu da boca dele. E eu vi que essa palavra de Deus, eu testificou no meu espírito, eu puxei ela. E todo dia eu falo, Senhor, o Senhor disse, olha o que ele viu, eu vejo a mesma coisa, ela é minha essa palavra, eu trago ela do reino do Espírito. Eu medito no meu coração, até atear o fogo. Quando ateou o fogo eu guardei. Está comigo aí? Saiu daqui da minha mente, entrou no meu coração. Por isso que a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio da palavra de Deus, você vai soltar a palavra de Deus. Se o seu coração está cheio de murmuração, você vai soltar o quê? Murmuração. Se o seu coração está cheio de má notícia, você vai soltar o quê? Má notícia do inferno. Está entendendo, filho? Duas coisas, vigilância. Segunda coisa, medita a palavra no teu coração. Puxa ela para guardar, puxa ela até ela virar vida em você, até você encarnar essa palavra, até ela fazer parte de você. Não pare, não seja uma pessoa, ouvi uma palavra hoje, tá bom, foi boa hoje, eu admirei, me tocou, Deus me corrigiu hoje, e eu já parei de trabalhar. Amanhã, você está de novo no mesmo lugar. Porque você não meditou até guardar, não meditou até transformar você. Queridos, a palavra que nós estamos dizendo para você é para transformar a sua vida, é para mudar a sua história, é para mudar principalmente o teu caráter. Vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. A palavra de Jesus, ela vem como água para limpar. Mas eu preciso guardar ela. É que como a água que escoa pela mão. Se você tentar segurar a água assim, ó, ela não vai parar na sua mão. Você tem que criar um recipiente para essa água. Você está comigo aí, queridos? Você tem que criar alguma coisa para reter essa água, porque a água escapa pelas mãos. Os que só admiram são aqueles que têm a água. Isso aqui é a revelação do céu desse instante. Aqueles que só admiram é aquele que pega a água na mão e daqui a pouco ela escapa, daqui a pouco já não tem mais água, já não tem mais palavra. Mas há pessoas que quando a chuva cai, quando a palavra vem, ela já guardou ali um recipiente. Ela já colocou algo para reter aquela água. Eu preciso reter aquela água, eu tenho que trabalhar aquela água até aquela água se tornar eu e eu me tornar aquela água. Está entendendo, filho? É isso, falta isso. Segundo passo, guardar a palavra. Tinham pessoas que guardavam a palavra junto com Maria. Olha que tremendo que é isso aqui no versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele esperava uma palavra que Deus disse para ele.
Ele não saía de cima de uma palavra que Deus disse. Uma só. A vida inteira. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? O que ele esperava? Ele só esperava isso. Ele viveu a vida inteira para um propósito, para uma palavra. A vida inteira. Movido pelo Espírito foi ao templo. Movido por quem? Um homem que tem a palavra e guarda a palavra, querido. Ele se move no Espírito, aleluia. Movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Eu já reconheci que é ele, não tem dúvida, eu sei que esse é o Messias. Quando muitos estavam vendo teologia para saber que era o Messias, esse homem que tinha comunhão com Deus, que guardava uma palavra na vida dele, que era tomado pelo Espírito Santo, esse homem, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Agora Maria não alcançou a plenitude daquilo que foi dito. A mesma Maria que guardava e retinha a palavra no coração, agora é a Maria que não alcança, ela admirou a palavra. Simeão abençoou e disse: Maria, mãe do menino, eis que este menino, ele viu que ela não recebeu, ele viu que ela não entendeu, que ela recebeu mas não entendeu, que ela se admirou mas não entendeu. Este menino está destinado para a ruína, tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa, versículo 36, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, que conhecia os tempos, as estações, avançadas em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, que era viúva. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. O que é isso? Vigilância, queridos, e oração. Vigiai e orai. Uma mulher consagradíssima. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Uma pessoa, queridos, que está andando com Deus, a hora que chega a palavra, essa palavra já divide ela. Essa palavra aqui já está mostrando quem cria em Jesus e quem não cria em Jesus. Ela está mostrando que certas atitudes faz você crer na palavra e outras atitudes faz você não crer na palavra. Uma mulher de jejum e oração, um homem que tinha uma palavra guardada dentro de si. Esses dois tipos estão esperando algo de Deus. Versículo 40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça. Quando Jesus fica no templo e os pais dele vão embora e voltam para buscar ele, no versículo 49, quando os pais perguntam: ué filho, por que você estava aqui? Não sabia que a gente foi embora? Quer deixar a gente preocupado? Aí Jesus responde, ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. Mas, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Lugar de guardar as coisas? Coração. Maria era uma mulher que guardava no coração. Vigilância, jejum e oração, guardava no coração. Para encerrar, filhos, eu tinha mais umas coisas para falar, mas eu vou encerrar no exemplo supremo. O exemplo supremo, queridos, é do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele está no Getsemane, no jardim de Deus, no jardim que Ele ia, que Ele tinha comunhão. E naquele momento, Ele está dizendo uma coisa: eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma palavra. E essa palavra é: Senhor, você tem uma vontade, eu conheço a sua vontade é diferente da minha. Eu conheço a sua palavra. A sua palavra veio sobre mim para eu morrer, mas eu estou sem força. A minha alma está triste, está angustiada até a morte. Eu estou com uma palavra dentro de mim que está difícil de eu vivê-la. Então Jesus vai nos ensinar quando tem essa palavra: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja a minha, mas seja a tua vontade. O Senhor Jesus está ensinando a gente a render-nos nos momentos mais difíceis à vontade de Deus. Ele está nos ensinando a suar gotas de sangue, como Ele soa ali para não pecar contra Deus. Ele está nos ensinando que para o homem é difícil, mas ele vai para um lugar para conseguir viver isso, que o plano de Deus para a vida dele.
Ele vai para o monte da oração, ele vai para o lugar do sofrimento, ele vai passar pelo batismo que ele foi passar, e que se ele não passasse por ele, ninguém passaria. O Senhor Jesus vai para o batismo no sofrimento, ele vai lá se distanciar para sair da presença do Pai. O Senhor Jesus vai ali, ele fala assim: filhos, venham comigo, alguém me ajude aqui que está difícil, a carga está pesada demais, me ajudem aqui. Pedro, Tiago e João, os meus íntimos. Jesus mostra toda a sua humanidade, ele mostra que está precisando de pessoas, ele mostra que ele não está sozinho naquela situação. Ele vai para aquele lugar, começa a orar, só que o peso espiritual é tremendo. Pedro, Tiago e João, sempre no momento de trevas absolutas, queridos, muitos dos servos de Deus dormem. Muitos dormem. Vez ou outra, servos de Deus vão dormir espiritualmente. Queridos, que o Senhor Jesus acorde a cada um de nós aqui nessa noite. Que nessa noite possamos ouvir o grito da meia-noite. Eles dormem e Jesus volta para eles. O Pedro tinha dito: Senhor, se todos te negarem, eu morro contigo. Jesus chega para Pedro e fala: Pedrão, nem uma hora você pôde vigiar? Vigiai e orai. Qual o propósito? Para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual é o ensinamento? Pelo menos uma hora por dia, vigilância e oração em cima da palavra. Vigilância, oração em cima da vontade de Deus. Vigilância e oração suando gotas de sangue para não pecar contra Deus. O pecado não podia ser uma coisa trivial para nós. Não podia ser assim: eu pequei agora e peço perdão ali depois, está tudo certo, Deus me perdoou. O pecado devia ser momentos de vigilância e oração para não entrarmos em trevas e os nossos olhos começarem a ser fechados. O Senhor Jesus está ensinando, entregando para eles o maior mistério de todos. Do momento que ele está passando o momento mais difícil da vida dele, não foi a cruz, foi o Getsemane. Porque Jesus não estava pregado na cruz nesse momento. Ele podia deixar o propósito, inclusive o propósito dele era diferente do propósito do Pai, neste momento da vida dele. Então vigiai e orais, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto e a carne é fraca. E nós conhecemos o final da história, quando Pedro desce do monte, enfia a espada no soldado, porque não discerniu o espiritual, entrou pelo lado físico, mas na sequência vai negar Jesus, porque na hora de se guardar não se guardou. Esse é um homem que não anda em vigilância e oração. Pedro vai negar Jesus a qual vigília? Na terceira vigília da noite, na vigília que o galo canta, a terceira vigília. Pedro vai negar, porque ele não está vigiando, não está em oração, está cansado. Pedro não está discernindo o reino do Espírito, está dizendo coisas da boca para fora, não está ouvindo a voz do seu próprio pastor, do profeta na vida dele, que Jesus disse: Pedro, essa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Era para Pedro cair de boca no chão e falar: Senhor, me perdoe, eu disse que eu não devia dizer, se o Senhor está dizendo isso de mim, então é isso que eu sou. Está entendendo, filhos? Vocês estão me entendendo? 3 armas poderosas: você ter a palavra, você ter a vigilância e ter a oração. Isso vai guardar você no profético. Guardar a palavra dentro de você, você gerar essa palavra em jejum, oração, integridade. É assim que você vai vencer. Mas muitos têm sido vencidos, porque quando o profético é dito, não discerne o profético, não se amolda ao profético, não deixa a palavra trabalhar em si. Por uma coisa muito pequena se vende. Eu não sei se alguma coisa aconteceu com você, filho ou filha. Eu sei que aconteceu com alguns, sei que aconteceu com outros, aqueles que chegam na minha sala falam coisas, mas eu não sei de todo mundo. O que eu estou dizendo para você, e alguns já até estiveram comigo em salas aqui, já se arrependeram. Estou falando desses, estou falando de você que está aqui, que não passou na minha sala e que eu não sei da sua história. Então não estou me dirigindo a quem já falou comigo, eu estou dirigindo àqueles que não falaram comigo. Filho, como é que você está? Deus não vai me dar uma palavra dessa se Ele não quiser trazer salvação. Eu não entendo que Deus aqui nessa noite queira trazer condenação. Eu entendo que o Senhor queira trazer salvação. Mas salvação tem esse tripé. Precisa acontecer isso na sua vida. Precisa haver uma mudança de vida. Não precisa haver um momento de arrependimento aqui e amanhã está fazendo as mesmas coisas que fez errado a vida toda. Não adianta. Isso aí é uma pessoa que não está andando em vigilância. É uma pessoa que não está andando em retidão diante de Deus. Precisa haver real arrependimento. Precisa haver uma conduta amanhã, depois de amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira.
Eu estou falando de uma conduta que faça você tomar atitudes. Eu estou falando de coisas que você não pode aceitar. Eu estou falando à custa do que for, por amor a Jesus. À custa do que for, por amor a Jesus. Vamos louvar o Senhor.